Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu e o Conrado vamos conversar com o professor Luiz Rosenfeld. Ele é doutor em Direito pela Unicinos, doutorando em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e professor do Departamento de História da PUC do Rio Grande do Sul e do Programa Permanente de Pós-Graduação em História. Passo a palavra para o Conrado para dar as boas-vindas para o nosso convidado e começar nosso bate-papo. Bom, boa noite, Luiz. Leandro, boa noite. Luiz, bem-vindo. Muito obrigado aí por abrir um espaço aí. Eu sei que agora, nesse início de semestre, sempre é complicado, tem que organizar muita coisa nessas novas plataformas aí de transmissão de conhecimento, né? E não é pouco conhecimento aí que o Luiz, já nesta vida aqui, já arrecadou aí, já, digamos, foi amealhando, né, nessa jornada. Mas, Luiz, assim, ó, bom, eu tive o prazer e a honra de participar das aulas do Luiz, de algumas aulas, eh, como aluno ouvinte lá no pós-graduação da PUC, na História, e realmente só mesmo tive que parar por questões completamente fora da minha do meu gerenciamento das minhas coisas, porque realmente era muita coisa, mas espetacular. As aulas do Luiz elas todas são em inglês, e o período digamos assim, de foco do Luiz, que resultou, não sei, depois, Luiz, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho, neste livro que eu já adquiri, comprei aí pela Amazon, a Revolução Conservadora, e já tive aí a oportunidade de dar uma olhada nele. E aí eu já começo com um assunto, Luiz, assim, eu achei muito interessante que tu saíste por um caminho um pouco diferente, assim, do tradicional aqui nessa pesquisa, que é exatamente o caminho digamos assim, do exame do constitucionalismo, mas não pelo seu caminho, digamos assim, natural, né, que é tido, entre aspas, digamos, no historicismo, não sei como tu classificaria, tradicional daquele caminho típico, venceu o fascismo, venceu, não, tu sais por um outro caminho, exatamente analisando essas estruturas de autoridade e trazendo, inclusive, referindo aqui a questão da Constituição material, né, que tu referes ali, que tu trazes alguns autores, e eu te pergunto, então, assim, para começar a nossa conversa, e eu só também gostaria de colocar, assim, porque o que me atraiu um pouco na matéria do Luiz é que eu já comentei para o Luiz, meu pai é um veterano da Segunda Guerra Mundial e ficou um ano na Itália, de 1944 a 45, e viveu aquele momento, né, da ditadura Vargas. E, inclusive, tem um aspecto interessante, porque a FEB, foram 25 mil homens que se integrou ao 5º Exército Americano, e foram, na verdade, meu pai dizia, nós fomos para morrer, porque os americanos colocaram os brasileiros naqueles lugares bem complicados, inclusive estrategicamente não eram as melhores opções militares, ali em Monte Castelo, por exemplo. E, e o pai, então, conta, né, que a FEB ainda foi desmobilizada, ainda em solo europeu, exatamente porque era uma força organizada que, no retorno, haveria problemas ali com o Vargas, né? Então eu te pergunto assim, ó, Luiz, a primeira questão, não sei se eu estou, inclusive peço que se eventualmente algum equívoco histórico tu corrijas, né? E o outro período que eu sei que o Luiz está trabalhando, que ele agora nos confidenciou, mas eu vou fazer aqui eu vou entregar o segredo, né? Ele está trabalhando com um período aí do século XIX também, né? E também tenho interesse nesse período, especialmente no que diz respeito ali
na Revolução Federalista, porque o meu genearca alemão, ele veio da Alemanha e, inclusive, na ocasião, ele foi nomeado, quando estava acontecendo a Revolução, ele foi nomeado o primeiro intendente constitucional de Passo Fundo aqui. E era um negócio interessantíssimo, porque ele era alemão, nunca se naturalizou brasileiro, então ele tinha uma participação política muito grande. Isso também tem a ver o fato de que ele era maçom, pertencia à loja maçônica de Passo Fundo, e então são os períodos assim muito interessantes da história do Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Mas, Luiz, então, assim, ó, voltando ao tema aí que é o teu tema, né, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho o que te atraiu nesse período de 30 a 45, que é o foco agora, me parece, em relação a esse livro, que tu nos falasse um pouquinho do livro, como é que tu construíste toda a tua pesquisa, e vamos começar assim, porque o tema à noite está por aí, né? Por favor, está contigo Então, a falar. gente, muita boa noite, Cordioli, Conrado, muito obrigado pelo convite, fico muito grato, muito honrado de ter esse espaço, já vi vários professores meus aqui na mesma coleção aqui de vídeos, então fica meu mais sincero agradecimento. E eu vou começar, então, gente, falando sobre um pouco da feitura do trabalho, né, que, de certa forma, é uma apresentação. Como bom historiador intelectual, historiador das ideias, vou começar um pouco, né, pelo livro que o Conrado já mostrou, que é a versão impressa, né, a Revolução Conservadora, que é a minha tese de doutorado no direito da Unicinos, né? Então, quando eu entrei em 2016 para fazer o doutorado na Unicinos, que eu concluí em 2019, o que acontecia? Eu estava envolvido com temas que ainda me são caros, né? Jurisdição constitucional, teoria constitucional, hermenêutica, filosofia política. Então, eu ficava navegando vamos dizer assim, nesse caldo entre direito e política. E que foi realmente o meu mestrado e os meus estudos até então. Então, não se falava de autoritarismo no Brasil como se fala hoje, em 2016. Claro, já tinha. A gente pode, hoje, em retrospectiva, olhar para 5 anos atrás e dizer, bom, ó, ali tinha indícios, mas não era algo como é hoje, que todo mundo fala disso o tempo todo, e não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, na França, etc. Era uma coisa um pouco mais difusa, vamos dizer assim, um pouco menos intensa. Então, o trabalho começou não com esses olhos de ver o autoritarismo, o conservadorismo, essas coisas, mas de olhar efetivamente um pouco da tradição brasileira. Né? Então, o que me incomodava um pouco na teoria do direito, na teoria constitucional, né, na parte mais técnica do direito, que faz parte também do curso da Unicinos, de outros programas de pós-graduação, que é muito bacana, mas eu comecei a ver que não era para mim, é realmente ver, bom, mas o que aconteceu no Brasil, então, nessa época, né, na época do entreguerras? Isso, para mim, assim como Conrado, né, venho de mãe austríaca naturalizada, então também tenho essa questão do pós-guerra e da guerra na família, sob outra perspectiva completamente diferente. Então, essas questões assim do autoritarismo, dos totalitarismos, e também a questão da violência, de um modo geral, sempre para mim foram uma obsessão pessoal, a compreensão, né, dessas raízes da violência, da autoridade, do autoritarismo e assim por diante. Né? Então, comecei realmente a ver como essas preocupações poderiam, né, fazer parte de um projeto de carreira, um projeto intelectual maior, que me envolvesse mais em questões transcendentais, vamos dizer assim, de filosofia primeira e de teoria do direito. Então, comecei a ver, bom, tal, de repente, trabalhar o direito nazista, Carl Schmitt, Heller e companhia, Hugo Preuss. Então, toda essa trupe, eu comecei a delinear, eventualmente, ir para a Alemanha, estudar essas questões, que são questões em aberto ainda que muito trabalhadas na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, e daí por diante. Chegou até essa fase, durou pouco, eu comecei a me dar conta da quantidade de lacunas que nós temos na história do direito
e principalmente do pensamento jurídico brasileiro. Então, isso começou de modo um tanto incipiente, porque a Unicinos, que é um baita de um curso, não é focada propriamente em história do direito ou do pensamento jurídico, tem outras tecnicalidades que ficam mais em evidência, mas eu falei com o meu orientador, meu caríssimo orientador, professor Anderson Teixeira, para realmente ver como a gente poderia amarrar algo que tivesse, que levasse em conta esses interesses. Então ele me deu carta branca, falou, toca a ficha, pode fazer, porque isso faz parte do programa de pós-graduação, apesar de não ser um dos focos. E aí comecei realmente a ver quais são as fontes, né? Porque nós temos, como bacharéis em Direito, aulas de História do Direito, quando nós temos, é uma coisa efêmera. Assim, eu tive bons professores, mas mesmo assim, né? É um pouco de romano, um pouco de elementos assim europeus, gregos, romanos, e vai avançando de uma forma um pouco estranha, vamos dizer assim. Então, a gente não tem esse foco realmente na tradição constitucional brasileira. O que, se a gente comentar isso para um estrangeiro, vai achar que é uma maluquice nós não olharmos para a própria tradição. Mas é o que acontece. Hoje nós temos o IBHD, o Instituto Brasileiro de História do Direito, temos centros de excelência, mas ainda há muito caminho a ser trilhado para a gente ter uma pujança maior na história do direito. E eu comecei a fazer esse trabalho um pouco por conta, assim, vendo como que eu poderia escrever o livro que eu gostaria de ter lido quando eu era estudante de direito. Então, começa de uma forma até bastante singela, no sentido de compreensão, de ver, bom, quem são os autores? Aí comecei a buscar. E não existe uma lista, né? A gente tem que ir buscando quais são os textos. Como que eu me navego nesse mundo, né? Então, os desafios metodológicos são enormes, porque além de ter que escrever a tese, falar de método, se justificar para o orientador, para os pares, para a namorada, para o cachorro, etc., a gente tem que realmente montar um hall de fontes que está em parte nenhuma, né? Então, eu sempre fui muito ratinho de sebo, sempre fui nos sebos aqui de Porto Alegre, ia vendo nos cantinhos, livros sem lombada, estante virtual, e comecei a montar, então, uma ideia, realmente, de como navegar nesse mundo. Como eu nunca tive traquejo de historiador, agora hoje tenho, mas na época não tinha, a ideia foi realmente ver, bom, e os livros de direito? E as doutrinas? Para onde que essas doutrinas nos levam se a gente vai olhar, então, crises da Primeira República e começar a entrar na Era Vargas, essa era de autoritarismo declarado do Estado Novo, do que a gente chama, né, de entreguerras, esse período de fomentação do fascismo, do nazismo, etc. Então, comecei realmente a fazer uma montagem que nem levava em conta em arquivos em Porto Alegre, Rio de Janeiro, e me focar só nas fontes primárias, que são artigos de periódico jurídico, né, a revista Forense, todos esses periódicos que transitaram na época, os livros de direito, os ensaios políticos, memórias e comentários da Constituição, e os diversos tipos de fontes escritas públicas que estavam à minha disposição como estudante, para eu poder realmente montar o que era esse pensamento jurídico, não como eu gostaria que fosse, não como eu imaginava que tenha sido, mas como os caras efetivamente se comunicavam e defendiam cada vez mais ideias autoritárias. Então, eu comecei a perceber que, ao escolher o Estado Novo como um case, eu não ia poder escrever uma história do pensamento jurídico do Estado Novo, do pensamento constitucional, né, jurídico-político do Estado Novo, sem eu recuar no tempo. Então, por isso que eu escolhi algo que o meu orientador disse para não fazer, que foi escolher um corte temporal de 15 anos, né, da Revolução de 30 a 45, então mais ou menos 15 anos, mas levando ainda em conta a década de 20. Então, na verdade, o título do livro é Revolução Conservadora, Genealogia do Constitucionalismo Autoritário Brasileiro, 1930 a 45. Mas, na verdade, começa em 20. Eu começo nas crises do pensamento dito liberal da Primeira República, como esse liberalismo cheio de problemas e cheio de acidentes, mas que era a doutrina oficial do regime, cai
e não surgem mais nomes da envergadura de um Rui Barbosa, de um Pedro Lessa, para defender esse autoritarismo como um projeto político de nação. Né? Então, eu conto aqui uma história de modo bastante narrativo mesmo, no sentido de ter uma linha do tempo, ter uma cronologia, ser algo que conduz o leitor, mas atravessando os pontos chaves do que é realmente essa tradição autoritária e o que eu chamo no livro de um constitucionalismo autoritário brasileiro, porque ele não nasce no Estado Novo, ele já tem antecedentes no começo da República, no Império, e depois ele se desenvolve e faz, vamos dizer assim, metástase no regime militar. Né? Então, é claro que é paradoxal falar em uma tradição constitucional, uma tradição, entre aspas, do mal, mas é algo que a gente tem que realmente endereçar. Né? Então, eu falo, bom, olha, a tradição constitucional do Sul norte-americano confederado, eles falam também, é uma tradição incerta, mas é uma tradição. Nós temos que admitir continuidades e descontinuidades de um discurso autoritário que vai perseguindo a vida republicana brasileira. Então, o que me incomodava, além do fato de não existir bons livros assim sobre exatamente o que eu queria fazer? Obviamente, eu não estou dizendo que eu sou o único que escreveu sobre isso, a gente tem textos excelentes na ciência política, na sociologia, em várias áreas, na história propriamente dita, mas no direito, no que a gente pode chamar de pensamento constitucional, ou seja, a história vinculada ao direito constitucional, os livros são raros e são, às vezes, datados. Então, é realmente uma miscelânea trabalhar esse gênero enfim, de fio narrativo, efetivamente. Então, quando a gente bota no Google pensamento constitucional, não é tanta coisa assim que aparece. Enquanto que se a gente bota um constitutional thought no Google americano, pode ter certeza que tu vai ter milhões de incidências, porque se fala em pensamento norte-americano, filosofia norte-americana, e aqui a gente tem até receio de falar sobre o nosso pensamento constitucional, com todos os paradoxos que cercam, né, a história do direito no Brasil. Então, qual foi aqui a principal ideia? Foi perseguir uma linha muito simples, que é como que se dá a decadência do pensamento liberal da Primeira República e como que nós chegamos realmente nessa ascensão aberta e frontal de um discurso autoritário no Brasil de Vargas, no campo do direito. Obviamente, falar do campo do direito nessa época é falar dos grandes homens públicos desse momento histórico, porque a maioria era bacharel em direito. Então, a gente vai ter, obviamente, médicos, engenheiros, diferentes profissões que eram disponíveis à época para a ascensão social, mas o direito permanece como uma via ainda majoritária. Então, muitos dos debates políticos são permeados, né, de um linguajar forense, né, e de um domínio pleno das faculdades legais dessa elite de bacharéis. Então, a ideia de perseguir essa decadência liberal e essa ação autoritária foi colocar também o Brasil em contato com o fascismo italiano, com o nazismo na Alemanha e com outras manifestações autoritárias, reacionárias e totalitárias. Né? Então, colocar, de certa forma, o Brasil, a história do pensamento jurídico brasileiro, nesse caldo de ideias que são muito, muito agressivas, muito violentas e permeiam ali mais de uma geração. Né? Então, ao perseguir esse fio singelo e simples, né, de queda do liberalismo como doutrina oficial do regime e ascensão autoritária, me deu amplo acesso para perseguir a trajetória, ainda que espaçada e fragmentada, de mais ou menos 130 juristas. Então, eu não tive nenhum corte de vou estudar os do Rio de Janeiro, os de Porto Alegre, os do Recife. Eu fui buscando os temas. E os temas eram tudo que se relacionasse com o direito constitucional propriamente político, assim, propriamente político-jurídico, né? Claro, aí isso significava não entrar em direito financeiro, né, o direito tributário, questões muito
vamos dizer assim, técnicas e miúdas que, eventualmente, estão no diploma constitucional, né? De ver os grandes temas, vamos dizer assim, filosófico, político, jurídicos. Então, fui perseguindo autores de Manaus, de Pelotas, do Recife, de Salvador, Rio de Janeiro, e colocando eles em contato independentemente de ter um corte territorial, só vendo realmente o corte temporal e os grandes temas que se debatiam à época, para ver como se manifestava esse autoritarismo nos livros jurídicos, nos ensaios políticos. Às vezes a gente encontra coisas até em poesias, em dedicatórias, etc. Então, realmente buscando colocar fragmentos, às vezes, num contato mais íntimo, né? Então, a gente fala muito sobre autoritarismo no Brasil e, às vezes, nós percebemos que primeiro, às vezes, nós temos grandes análises sobre autoritarismo no Brasil datadas. Já tem 50 anos, já tem 60 anos, que estão numa outra discussão, num outro contexto e com outros instrumentos analíticos e com outros modismos também. Então, nós temos livros excelentes, artigos excelentes, como do Bolívar Lamounier, do Guilherme O'Donnell, e coisas magníficas, realmente, que moldaram gerações de juristas, cientistas políticos, sociais, etc. Mas o que realmente me incomodava ao escrever esse livro? A quantidade de fontes primárias e disponíveis, assim, pedindo para a biblioteca do STF, que eu muito incomodei, artigos que realmente é requisitar, pagar uma GRU, uma Guia de Recolhimento da União, contada em centavinhos, e te mandam os artigos, livros baratos, estante virtual, coisas de biblioteca da Unicinos, da PUC, da URGS, e montar o quebra-cabeça. Então foi muito custoso, mas no sentido de realmente passar mais ou menos 2 anos fechados só reunindo essas fontes. Então bateu ali entre 90 e 130 juristas, citados na tese são 90 e poucos, então não contei, mas mais ou menos 500, 600 fontes que eu consegui colocar num corpo só, né, na tese, no livro, para mostrar realmente a quantidade de debates em aberto. Então, a questão aqui, ao escrever a tese, eu fui me dando conta que, além de eu escrever a minha tese, o meu livro, eu estava realmente tentando estabelecer um instrumento de pesquisa para a compreensão do autoritarismo, né? Em vez de rotular, né, de fazer um labeling approach de que o autoritarismo é tudo aquilo que nós não gostamos na esfera política, né? De mostrar realmente, olha, não vou tentar fazer uma relação, enfim, efêmera entre o Estado Novo e a ditadura, faço alguns insights, mas realmente entender o fenômeno por ele mesmo, né? Então, a quantidade de fontes que fui me deparando me levou a fazer essa escolha, que seria inevitável, de não fazer arquivos, de não ir para o Rio de Janeiro, para o Recife, ou mesmo aqui em Porto Alegre, ver documentos e fontes primárias mais esparsas, como cartas, como documentos oficiais, pastas do Ministério da Justiça, e deixei tudo isso para um segundo momento, ou até hoje em dia, para orientando os meus no programa de pós-graduação em História, e realmente comecei a me dar conta, conversando até com o amigo, o Zeca, do programa de pós-graduação em Ciências Criminais, de ver, bom, tem tanta fonte aqui que é uma decisão correta tentar debulhar elas e analisar elas ao extremo. Então, foi isso que eu fiz nessa genealogia. A tese originalmente se chamava Transformações do Pensamento Constitucional Brasileiro, a história intelectual dos juristas da Era Vargas, 1930-1945. Então, a ideia realmente foi a partir de uma história intelectual do direito, de uma história do pensamento jurídico, descortinar um mundo que eu não tive acesso como estudante, e não por falta de busca ou de vontade, né? Eu lembro realmente de frustração mesmo, de chegar em sebos na biblioteca da PUC e olhar realmente, bom, onde alguém pode me contar a história do autoritarismo no Brasil, e a gente encontra coisas muito fragmentadas. Não é que não existam coisas boas, tem muita coisa boa, mas para quem é estudante, mesmo de mestrado, doutorado, não é tão simples separar
o que vai te servir, o que pode realmente te levar adiante. E a ideia com a tese foi realmente tentar organizar essa partezinha do campo, que ainda é uma parte pequena, muito pequena, e que demonstra, né, a quantidade de coisa que está em aberto. Quando me ensinaram o que era a Constituição de 34, a de 37, bom, aí se fala, 34 é a Weimar brasileira, emula a Constituição mexicana, direitos sociais, ponto, segue. 37 é a polaca, nem se elabora mais. Ponto final, é autoritária, segue. Democracia volta em 45, vai embora em 64 de novo. E parece que a gente vai ensacando a história, né, em diferentes invólucros, né? A gente vai levando a história como se fosse algo fragmentado de vais e voltas que não explicam pouca coisa, né? Então a ideia aqui foi realmente estabelecer alguns elementos de compreensão que, para esse campo, acho que foi uma contribuição no sentido de trabalhar uma rubrica do pensamento constitucional que, nesse recorte temporal, estava sendo um pouco negligenciada. E só para concluir essa primeira fala introdutória já bastante longa, a Era Vargas é um tema muito trabalhado no campo da história. Quer dizer, do Brasil republicano, se tem muitos centros de documentação e centros de pesquisa que colocam a mão na massa há décadas para realmente fazer da Era Vargas um legado que converse com a nossa sociedade. E a gente tem milhares, centenas de artigos e livros sobre a Era Vargas, sob diferentes perspectivas. Mas, do ponto de vista jurídico, ainda tinha muito por fazer nesse momento que eu comecei a realmente pegar as fontes e começar a mexer. Eu fui vendo, olha, como tem coisa bacana no CPDOC, em vários centros do Rio, São Paulo, mas eu comecei a ver esses espaços realmente de movimentação que se precisava realmente fazer uma releitura para mostrar como que se dá realmente esse autoritarismo. De onde que ele vem? Quais são um pouco das origens dele? E começar a ver também os projetos de nação aí contidos. Porque aqui, no caso do autoritarismo na Era Vargas, é um autoritarismo que usa direitos sociais, trabalhistas, previdenciários como uma bandeira de regime, a bandeira da democracia autoritária, da democracia social autoritária. Então, são homens públicos muito hábeis para se fazer convencer. E esse discurso, inclusive, ele se acopla em diferentes movimentos brasileiros, inclusive na esquerda, de colocar realmente direitos sociais em proeminência, etc. E aqui a gente tem um primeiro exercício, né, de trazer direitos sociais sobre o manto de um governo forte, que vai resolver os problemas, que vai desenvolver o Brasil e criar realmente bem-estar material. Então, não sei se eu continuo, se nós temos algumas perguntas. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim, até pelo nosso viés filosófico, assim, os três, né? Eu gosto muito de entender quais são os valores preconizados por cada um dos modelos. Então, você falou num liberalismo e depois na Era Vargas você falou tanto no autoritarismo e agora você já puxou, né? A gente poderia associar tanto ao nacionalismo quanto ao trabalhismo, né? São duas características, eu acho, desse momento da história. Mas se tu pudesse pensar para nós, porque eu acho que também na Era Vargas você associou a um regime conservador também, né? No começo da sua fala você falou no regime, mais usou a expressão autoritário, mas também usou a expressão conservador. Se pudesse esclarecer, né, assim, os principais pontos do liberalismo e depois do conservadorismo e por que você considera um regime conservador, para depois a gente poder entender como é que isso se desdobrou em termos de pessoas e instituições. Perfeito. Então, Cordioli, assim, falando de modo bastante resumido, assim, como é que eu posso montar isso? Quando eu falo, né, desse autoritarismo conservador e também revolucionário, o que a gente tem que entender da década de 30, principalmente, da Revolução de 30, né, antes de a gente entrar no autoritarismo duro, vamos dizer assim, do Estado Novo, que é escrachado, que é explícito e que é presente, inclusive, na Constituição,
a gente tem que ver que a década de 30 ela não é apenas um golpe de um grupo que ascende ao poder e institui o autoritarismo. A gente tem que perceber na década de 20 que surge o tenentismo, né? A gente tem 4 grandes movimentos tenentistas, a gente tem um clima já de dissabor com o modelo liberal parlamentar, né? Então, tudo que um Rui Barbosa, um Pedro Lessa está dizendo está entrando em ouvidos moucos. Assim, a gente começa a ver que vários juristas estão começando já a ver que existe um certo clima assim de funeral, vamos dizer assim, com a Primeira República, né? Então, claro que a Revolução de 30 ela é inesperada em certo sentido, ela é uma conspiração que pega em armas e efetivamente consegue ter êxito militar e também, de certa forma, ideológico, mas a gente tem que perceber a década de 20, que é uma década de turbulência, mas não é a mesma turbulência do final da Primeira Guerra Mundial na Europa, é outra turbulência. A gente começa a ver os jovens oficiais do exército, das polícias militares se organizar, mas a gente também percebe, vamos dizer assim, uma fadiga dos metais com as estruturas políticas da Primeira República. Então, claro que as fraudes também fazem parte disso, as fraudes eleitorais, todo um clima realmente de desconfiança com o processo eleitoral, as dificuldades estruturais do Brasil de infraestrutura, de comunicação, vamos dizer assim, esse atraso endêmico vai causando mal-estar e se tem realmente uma percepção que a democracia parlamentar, cheia de problemas, e chamada muitas vezes de liberalismo excludente da Primeira República, estava dando sinais de cansaço. E esses sinais não foram, de certa forma, devidamente lidos pelas elites que estavam indo no pacto da política dos governadores, e a gente vai ver na Revolução de 30 realmente que há uma ascensão de novas elites, não necessariamente essas tradicionais que ficaram 30, 40 anos no poder. Então, todo esse encadeamento ele coincide com a ascensão de ideias abertamente autoritárias no mundo inteiro. Então, a gente vai ter o fascismo croata, a gente vai ter fascismo na Itália muito cedo, e o fascismo italiano, muito mais que o nazismo, desde os anos 20, vai ser um exemplo de modernização. Eu falo aqui do primeiro fascismo, do fascismo do jovem Mussolini, que era Mussolini, um jovem socialista, que cinde com o socialismo italiano, se dissocia completamente do socialismo italiano e vai com as mesmas táticas de propaganda, de violência, de panfletagem, de militância, do que a gente chamaria hoje de absolutamente engajada, vai para a ultra-destra, né, para a ultra-direita, fazer algo similar ao socialismo vermelho, mas sob outras cores, outra roupagem. E surgem muitos choques na Itália e o fascismo violentamente chega ao poder. Mas o fascismo chega ao poder com essa carga socialista, que depois se revela uma carga corporativa, no sentido de que as corporações têm que ter representação. Quando eu falo corporações, eu falo dos sindicatos, eu falo das corporações, da organização da sociedade em grupos de interesse que giram em torno de um líder forte. E o Mussolini se torna essa figura. E para muitos, e não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, antes de Roosevelt, e mesmo membros do gabinete de Roosevelt no começo dos anos 30 e final dos anos 20, também veem o socialismo como o fascismo italiano como um norte de modernização, que não é liberal democrático, né, que não é um modelo, vamos dizer assim, parlamentar, clássico, liberal, e tampouco é o modelo socialista. Então, o corporativismo desse fascismo ainda brando, que ainda não dava traços tão totalitários e antissemitas e racistas, era um fascismo dos anos 20 ainda em construção, era um exemplo para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina. Então, nos Estados Unidos, essa herança, depois do macartismo, foi apagada. Depois da Segunda Guerra, depois da presença americana na Europa.
depois do macartismo nos anos 40 e 50, e de todo esse combate às ideias, ao credo vermelho, essa herança socialista norte-americana foi um pouco que apagada e um pouco que esquecida, mas era presente também, e não ainda com uma carga tão violenta como foi o nazismo e o fascismo no final dos anos 30 e começo dos anos 40. Então, no final da década de 20, especialmente no começo de 30, a gente vai ver no Brasil a eclosão não só do integralismo, mas de cerca de uma dúzia de pequenos movimentos, como a Ação Social Brasileira, aqui em Porto Alegre, da Liga Trabalhista Cearense. A gente vai ver diferentes movimentos proto-fascistas que meio que não vão dar em nada, que vão ter vida efêmera, vão durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o integralismo vai virar esse primeiro grande partido de massas, em paralelo, talvez antes, que o comunismo como um movimento efetivamente engajado e de um partido, né, uma estrutura de massas. Né? Então, a gente vai ter tenentismo, fascismo, integralismo, comunismo, anarquismo, diferentes ismos estrangeiros e nacionais orbitando na vida pública brasileira e uma busca incessante, que nos é tradicional, pela ordem e pelo resgate à autoridade. O que acontece? A gente vai ter nos anos 10, 20, o socialismo, o anarquismo e o comunismo tocando greves nos portos, nas indústrias, e realmente colocando um clima que, para determinadas elites, poderia ser um clima de certo terror e desagregação. Então, qual é o grande objetivo dessas diferentes elites que se fecham no varguismo, que disputavam muito entre si? O varguismo, né, Ara Vargas, não é um grupo só, Vargas e um grupo fechado. É um grupo múltiplo, com ala pró-eixo, com Góes Monteiro, Filinto Müller, outra ala um pouco com tendência fascista, como Oswaldo Aranha, mas também tendências liberais, vai ser embaixador nos Estados Unidos. Então, são diferentes grupos que formam, vamos dizer assim, a entourage do Vargas. Mas todos esses grupos, em certo sentido, acho que estavam de acordo de que existia um clima de terror de esquerda, vamos dizer assim, que tinha que ser controlado. Então, alguns sindicatos eram controlados por anarquistas, outros por socialistas, nas décadas ali de 1910, 20, que começavam realmente a ter essa ideia de introdução das massas no debate democrático na esfera pública, vamos dizer assim. O que Ortega y Gasset chama de rebelião das massas. Depois a gente vai ter vários filósofos dos 1900 trabalhando nisso, Gabriel Tarda. Enfim, são dezenas de autores que vão estar realmente se preocupando de, bom, agora que as monarquias caíram, que o sistema da velha Europa não existe mais, e no Brasil se aplica ipsis literis, como que vai ser essa introdução rápida das massas no debate público? Então, há essa busca pela ordem, pelo controle social, efetivamente, pelo resgate da autoridade. E naquela época se dava em termos, muitas vezes, abertamente autoritários. Então, se a gente pensa na década de 20 dessa forma, como é que o Vargas, ao final do Estado Novo, ou mesmo ali a partir de 38, 39, consegue fazer esse controle? Ele coloca esses sindicatos, que eram anarquistas, socialistas, dentro do Estado. Ou seja, só vai ter direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, direitos esses que já se delineavam desde a década de 20, na época, vamos dizer assim, liberal, em São Paulo, tinha os tribunais rurais e diferentes formas já ainda incipientes de caixa de aposentadoria, lei de acidente do trabalho, já existiam leis trabalhistas. O regime efetivamente autoritário de Oliveira Viana, Vargas, Francisco Campos, Monte Arraes, esses nomes que ou estavam dentro do governo ou fora dele defendiam uma via autoritária, vão trazer sindicatos problemáticos na visão deles para dentro do Estado. E como que eles faziam isso? O sindicato tinha que estar registrado no Ministério do Trabalho, criado em 30, e o Ministério do Trabalho respondia ao Executivo.
o trabalhador que tinha 6 filhos e fazia parte de um sindicato problemático, ele só ia ganhar direitos sociais e trabalhistas se ele fizesse parte do sindicato que estava registrado no Ministério e que respondia ao Executivo. Aí tu imagina a posição de um ítalo brasileiro anarquista com 7 filhos, trabalhando descalço numa fábrica, pensando, bom, eu vou fazer parte do movimento ou eu vou participar aqui de um negócio do Estado que daqui a pouco eu tenho um acidente de trabalho, tenho uma pensão, daqui a pouco eu posso ganhar um direito Y, X, W e realmente prover melhor pela minha família em várias dimensões. Então, é esse tipo de pressão psicológica que estava envolto realmente o movimento sindicalista brasileiro. Então, é um grande exercício de instrumentalização e de desmantelamento dos sindicatos livres. Passam a ser sindicatos parte do Estado. E isso vai seguir até os anos 2000, até o final dos anos 90. Essa é a parte mais problemática da legislação sindical que mais permaneceu. Todas as outras tiveram alterações em décadas posteriores. Essa durou 60 anos. Então, esse tipo de medida fazia o que no Estado Novo? Em linhas gerais, assim, para a gente ter uma ideia dessa separação de poderes autoritária e do que eu chamo de um incipiente constitucionalismo autoritário brasileiro. A gente tem essas corporações, os sindicatos que estão girando em torno do chefe do executivo. O chefe do executivo centraliza o poder. A própria justiça do trabalho ela é vinculada ao executivo. É uma justiça que não faz parte dos anos 40 do judiciário. Então, há toda uma discussão entre Valdemar Martins Ferreira e Oliveira Viana. O Valdemar Martins Ferreira, o grande comercialista de São Paulo, uma dessas figuras, vamos dizer assim, de um corte liberal ideológico, vai disputar com o Viana, realmente discutir, bom, respeitosamente, se essa justiça do trabalho ela faz parte do executivo, ela pode ser chamada de justiça, se ela não é parte do judiciário. Então, são essas questões micro, assim, detalhes legais, que foram permeando o trabalho, para mostrar a quantidade de temas. Esse é um tema bastante trabalhado na literatura e tal, mas tem vários temas que ficaram ao largo. Né? Então, a ideia foi realmente ver, desde questões de... O TSN, por exemplo, Jorge, eu queria falar uma questão só antes de fechar isso. A Lei de Segurança Nacional ela é anterior ao Estado Novo. É chamada Lei Monstro, de 35. O TSN, o Tribunal de Segurança Nacional, criado para julgar os comunistas e os integralistas, se não me engano, de 36. E a polaca é de 37. Então, a gente vai ver como o autoritarismo ele vai, de certa forma, dançando na década de 30 e 40, e não necessariamente está dentro apenas do recorte do Estado Novo 37 e 45. Então, a ideia foi mostrar as influências, como que se dá realmente essa dança das cadeiras em direção ao autoritarismo, que de linear não tem nada. A gente vai ver realmente também a efervescência de ideias, vamos dizer assim, liberais democráticas em 33, 34, com a Constituição de 34, quando várias vertentes que prezavam pela separação de poderes, pela liberdade de expressão, também vão discutir abertamente isso num processo muito interessante e subexplorado, que é a Constituição de 34, que, por ter vida curta, foi considerado um documento efêmero, quando, na verdade, foi um documento muito importante e decorrente, né, de deliberações constituintes, com todos os problemas, está sujeitada realmente ao poder dos vitoriosos da Revolução de 30, né, do governo provisório. Então, a ideia do livro, da tese, foi realmente ter esse trânsito de ideias sempre presente, né, em vez de ficar realmente vendo artigo por artigo questões dogmáticas. Né? Então, em várias dimensões, para quem me conhece, o Conrado, parceiro de muitos cafés, sabe o quanto eu tenho ojeriza a ficar lendo lei, ficar lendo decisão, e também não tenho lá muito pendor para a parte filosófica primeira, metafísica. A ideia foi realmente colocar essas duas relutâncias, tanto de ter um trabalho muito jurídico, quanto apenas especulativo filosófico, colocar um caminho do meio
que nos contasse uma história cheia de detalhes, que tivesse realmente uma explicação plausível para esses projetos de nação, que não são apenas os projetos do mal, que nós não gostamos, autoritários, totalitários, mas são projetos de nação que tinham uma base intelectual muito forte, diferentemente de hoje, no Brasil e no mundo. Então, eram projetos, vamos dizer assim, vistosos de reforma do Estado. Então, a gente não pode esquecer que Campos, junto de uma delegação de notáveis, como Nelson Hungria, Alcântara Machado, Vargas, via Campos, manda fazer o Código Penal de 40. Em 32, né, durante o governo provisório, bem antes do Estado Novo, tem o Código Eleitoral. Nós vamos ter uma série de diplomas legais que tem um impacto imenso no Brasil, mas imenso. E isso parte batido na Faculdade de Direito. A gente só fala da polaca, 37, 34, Weimar brasileira se tanto, e a gente passa reto por esses processos que nos moldaram como nós somos. Então, para além da parte ideológica, digo ideológica no bom sentido, né, de história das ideias que o trabalho é permeado, a ideia foi realmente dar respostas técnicas para o campo jurídico, que a gente possa aferir, a partir das posturas, uma série de questões. Como que a gente explica, né, também a tese se conclui falando, olha, o título trabalha com a ideia de transformações do pensamento constitucional. Mas, tendo escrito aqui essas 350 páginas, eu percebo que, ao mesmo tempo que a gente trabalha a transformação do pensamento, quando a gente olha para os juristas da era Vargas, e de antes, depois, há sempre um transformismo, né? As mudanças de posição conforme a época, né? Um jurista que apoiava o tenentismo nos anos 20, depois acha o Estado Novo o máximo, e depois, nos anos 50, é um grande advogado liberal de São Paulo que advoga para uma Fiesp, para uma confederação, vamos dizer assim, absolutamente do establishment liberal brasileiro. Então, a gente vai ver como os juristas vão mudando de opinião. O próprio Campos, depois, nos anos 30 e 40, depois de escrever a Polaca em 37, passa a advogar para grandes empresas também que sofreram processos de estatização, que foram feitas, de certa forma, sob sua tutela. E depois, em 64, escreve o AI-1 antes de falecer. Na verdade, o AI, né, o Campos, junto com Carlos Medeiros Silva, que foi seu chefe de gabinete nos anos 30, e escreve de uma noite para outra o ato institucional, que depois virou número 1, porque surgiram outros. Mas escreve o ato que normatiza a revolução, o golpe, o contra-golpe, como queiramos chamar, de 64. Como nós explicamos que Levi Carneiro escreve o decreto em 1930 que normatiza a Revolução de 30 e coloca as bases do governo provisório que dura ali seus 3, 4 anos. E depois, Levi Carneiro, o primeiro presidente da Ordem, depois a Ordem não tem uma atuação destacada no Estado Novo. E como nós explicamos isso? Então, eu coloco essas questões e os nomes não para dizer, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo, mas são questões de aberto que nós temos que enfrentar de peito aberto, de maneira frontal. E há muita coisa por fazer. Então, a preocupação sempre foi, nesse gênero de reconstrução, ter muito respeito pelas fontes primárias, né? E não ter essa labeling approach. O Campos é o autoritário, o Oliveira Viana é o racista. Colocar isso abertamente. Quer dizer, o antissemitismo naquela época, e eu sou judeu brasileiro, era algo aberto. E compulsando a literatura, a gente vai ver que a partir de 45 deixa de ser algo aberto, mas ainda existe. A gente ainda vai ver livros em 47, em 48, em 52, com elementos antissemitas. Depois para. Depois some. Nos anos 30, nos anos 20, bom, aí salve-se quem puder. A gente vai ver Anor Butler Maciel, que foi procurador do Estado aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ver outros nomes que vão abertamente, Gustavo Barroso, do integralismo, vão falar abertamente do perigo judeu, né? Do judeu vermelho, do capitalismo internacional tocado pelos judeus, etc. Tudo que a gente vê hoje no Twitter, né?
e no YouTube, em diferentes lugares, né? Então, assim, a ideia realmente foi, além de ter realmente essa preocupação juvenil, né, de escrever esse livro que eu gostaria de ter lido, é realmente atravessar as questões de modo pormenorizado, né, enfrentar os grandes temas. Porque a gente tem no Brasil uma tradição laudatória dos juristas e dos membros do Poder Judiciário que mascaram a verdade, né, que mascaram realmente uma série de questões. Então, a gente, até hoje, nós temos livros sobre os saudosos professores, o saudoso juiz, o saudoso desembargador, e colocando, nasceu tal ano, escreveu tal livro, seus alunos sentem saudades, né? Então, a ideia aqui foi realmente não ter realmente esse ataque aos juízes autoritários, mas, de fato, explicar as preocupações deles, que em alguma medida eram preocupações legítimas. Quer dizer, existia uma preocupação, efetivamente, em ter direitos sociais, em modernizar o Estado, de causar condições de desenvolvimento, porque a experiência de crise da democracia parlamentar, que a gente geralmente só lê via Carl Schmitt, também era uma realidade no Brasil antes de Carl Schmitt ser lido aqui. Então já se falava nisso, quer dizer, a gente não tem bons estudos recentes, tem algumas coisas sobre a revisão constitucional de 26, que foi uma revisão constitucional de 2 anos de discussão no Congresso para fazer uma revisão da Constituição de 1891. Nós não temos bons livros sobre o assunto. Sobre esse tema, e isso eu posso falar de modo claro, não existem bons livros sobre. Existem alguns artigos, algumas coisas mais antigas, excelentes, mas as lacunas são muito numerosas. Então, se a gente vai querer entender esses juízes autoritários, a gente tem que entender que existia um olhar para a experiência da Primeira República que era, vamos dizer assim, um parlamentarismo parlamentar, né? Parlamentarismo no sentido lato, né? Presidencialista, obviamente, mas a ideia realmente de crise da democracia liberal parlamentar, que era muito compartilhada por Carl Schmitt, por Panunzio, Rocco na Itália, etc., ela também era vista aqui sob um prisma genuinamente original e brasileiro, no sentido de que se viam as fraudes eleitorais, a pobreza endêmica, a falta de partidos políticos de capilaridade nacional, um direito ainda, de certa forma, com traços arcaicos, de organização, de falta de modernização da legislação. Então, se olhava para a Primeira República como um edifício podre, em certo sentido. Então, quando João Neves da Fontoura, grande político gaúcho aqui, e parte da Revolução, escreve as memórias dele nos anos 60, ele fala, olha, todo mundo sabia que o edifício era podre, todo mundo sabia que ia cair, a gente só não sabia exatamente quando, mas para a nossa geração estava certo que isso ia acontecer, de um modo ou de outro. Então, ao mesmo tempo que o autoritarismo, obviamente, é criticável, sob todas as perspectivas, para mim foi muito mais importante no livro entender, de fato, como que eles olhavam para a década de 20 e para a década de 10. Aí importava muito menos o que o Luiz achava do que realmente eu queria ver como que se dava esse olhar para o passado. Falava muito mais também do que dar uma opinião, do que fechar em grandes grupos. Então, eu evitei fechar esses juristas dos autoritários e instrumentais doutrinários. Aqui, os liberais, clássicos, XYZ. Eu evitei realmente usar desses instrumentos que são caros a ciência política e sociais, de trazer grupos e dar, talvez, identidade doutrinária que não existia para esses grupos. Então, comecei a trabalhar com esses 90 e tantos juristas para ver a multiplicidade de vozes, essa polifonia, vamos dizer assim, de como os ideais liberais, autoritários, fascistas, nazistas, liberais estavam na ordem do dia. Então, a gente vai ver situações insólitas, se a gente olhar no primeiro momento. Pega Santiago Dantas, que é uma grande voz de uma alternativa de esquerda do começo dos anos 60, antes da ditadura militar. Nos anos 30, integralista, textos elogiosos a Hitler.
como a gente tem que tentar compreender em vez de simplesmente rotular como nazista. Isso qualquer um faz. Isso a gente faz num tweet, né? num post no Facebook. Então, a ideia foi mostrar a dificuldade desses trânsitos e, ao mesmo tempo, tendo uma amostragem de juristas muito grande que me legou esses primeiros cabelos brancos. E tentar concatenar a sorte, né, quando olha que eu sou louro, né? Aí consegue fazer realmente fica luzes, assim, fica realmente apenas uma mecha. Mas realmente a preocupação foi enorme de como trabalhar 90 juristas, né? Eu contei assim, um citado, trabalhado, 90 juristas, consultados uns 130. Então deixei uns 40 de lado, eu consultei e pensei, bom, aqui não preciso citar porque já entendi, já li, mas não conversa nada de muito importante por argumento da tese. Então, a ideia de utilizar uma amostragem grande não foi poluir, mostrar que eu era erudito. A ideia foi realmente ver, olhem a quantidade de temas, né, o corporativismo, essa centralização cesarista no executivo. Quer dizer, o Estado Novo é um caso único no mundo de um autoritarismo, vamos dizer assim, duro, que não é totalitário, mas também não é um autoritarismo brando ou circunstancial, é um autoritarismo com corpo doutrinário, com uma Constituição outorgada. A gente pode argumentar que foi efêmero, que não durou muito e tal, mas, bom, passaram-se ali bons anos com uma Constituição, com uma defesa aberta do que se chamava à época das diretrizes do regime, né? Então, uma Constituição autoritária e também se arrogava de ser plástica e maleável. Eu já vou entrar nessa questão da plasticidade da Constituição. E essa experiência autoritária nos marcou, quer nós gostemos ou não. Então, ao ver essa quantidade enorme de juristas, eu comecei a me dar conta que ali existiam vozes que eram assim de um jurista de Manaus, Júlio Barata, um professor de Pelotas, Joaquim Luiz Osório, um intelectual do Recife. Comecei a colocar esses pontos. Depois eu tive até que fazer uma listagem onde estudaram, o que fizeram. Até alguns amigos cientistas políticos se ressentiram de não ter feito uma prosopografia, né, ver o background de cada um, mas eu falei, bom, aí não seria uma tese, seria umas 3 e uns 10 anos de tese, e de mostrar efetivamente que muito do que nós estamos vivendo hoje, e digo até antes da atual presidência, etc., mesmo as questões que nós temos hoje, como o alternativismo, os novos modos de interpretação que se arrogam de ser maleáveis, plásticos e dobráveis, vamos dizer assim, de carga principiológica, já estava presente nos anos 30, antes do Estado Novo, inclusive. Então, eu até separei aqui uma citação de uma parte do livro, que é do Júlio Barata, que é esse intelectual manauara que colocou, olhem os termos que ele usa e olhem como seriam assim o direito constitucional em 2010, 2013, assim, vejam como isso fecha com uma visão que se arroga de ser progressista, de ser moderna, de ser não positivista, vamos dizer assim. Olha como ele coloca num texto de 38. Quando asseveramos que a Constituição de 10 de novembro, né, a polaca, é uma adaptação da lei à realidade brasileira, dissemos implicitamente que ela é uma Constituição plástica e que nos assegura, dentro de normas gerais fixas e imutáveis, uma evolução permanente, consentânea e acorde com o nosso natural progresso. Então, a gente vê Constituição plástica, evolução, natural progresso, elementos que vão mesclar aqui Augusto Comte, Spencer, uma ideia de evolucionismo, mas dialogando, não se enganem, não é apenas um saudosismo, a Comte, a Spencer, dialogando com o realismo norte-americano. Essa busca que o direito liberal parlamentar era visto como démodé, como arcaico, e que as constituições autoritárias iam dialogar com Jerome Frank, com Carl Llewellyn, com Oliver Wendell Holmes, com o realismo norte-americano que estava discutindo
na mesma época, a plasticidade e a maleabilidade da hermenêutica jurídica nos Estados Unidos, mas eles discutiam dentro do Poder Judiciário. O juiz, os advogados, as partes, discutindo em um dos branches do poder, né? Em um dos ramos do poder. Ou seja, era uma discussão acadêmica e tribunalícia. E Oliveira Viana, Júlio Barata, Anor Butler Maciel, Monte Arraes, que era cearense, e muito ligado aqui aos positivistas castilhistas gaúchos, esses caras de Manaus, de Fortaleza, de Porto Alegre, de Niterói, de diferentes lugares da federação, estavam discutindo uma Constituição autoritária que fosse maleável e flexível na interpretação dada pelo Poder Executivo e pelos subordinados do Poder Executivo. Então, uma discussão jurídica técnica e muito controversa e pioneira e cheia de problemas do judiciário americano e do realismo norte-americano dos anos 10 e 20, né, da crise da ortodoxia jurídica americana do século XIX, essa grande crise dos anos 10 e 20, chega no Brasil dessa forma, com essa mesma discussão que era uma discussão técnica, tribunalícia, de flexibilidade da lei no Poder Judiciário norte-americano, chega no Brasil com uma interpretação dos subordinados do Poder Executivo que iriam, então, dar as diretrizes maleáveis e flexíveis do regime de 10 de novembro de 37. Então, a gente vê essa recorrência de que o regime autoritário estava buscando bases para superar o liberalismo, mas não sabe muito bem como, mas tenta. Então, obviamente, não chega ao nível do nazismo, né, que o direito desaparece, o Partido Nazista vira, de certa forma, um movimento tão agressivo e violento que ele deixa de ser partido, deixa de ser, de certa forma, Estado e vira um movimento, uma onda que a tudo consome, que institui a guerra civil dentro do Estado alemão, né, e extermina tudo e a todos no seu, não só no seu entorno, mas no seu core, né, no seu centro. Aqui a gente tem algum esboço nesse sentido, de perceber como uma Constituição autoritária pode superar vamos dizer assim, a tradição liberal brasileira, que é totalmente cheia de acidentes, de problemas, e que a gente bem sabe. Então, o Campos esboça isso no sentido de revisão do Código Civil, mas esboça isso em duas frases: não sabe como, ou não quer necessariamente substituir o Código Bevilacqua, mas existem pontos de êxito. Esse próprio trabalhismo, a instrumentalização do trabalhismo, né, com CLT, Justiça do Trabalho e outros modos, né, de controle sindical e leis esparsas, com a doutrina de segurança nacional que se coloca nessa época, todos esses elementos, de certa forma, vão ser um êxito do regime de dizer, com a segurança nacional nós temos a ordem. Deu de manifestação integralista e agora comunista, e depois de controlados os comunistas, nós enquadramos, então, os integralistas que ajudam Vargas a chegar ao poder em 37. Então, a partir de 38, esse resgate da ordem chega até o integralismo, né? Então, a partir dali, se desmantela o movimento. Então, cada liderança vai para um lado. Então, a gente vai ter Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale, cada um grupo que era mais ou menos coeso, vai se desfazer, integralismo sua volta depois como PRP ali nos anos 40, meados dos anos 40, e segue até a ditadura militar na arena, em setores da arena. Então, o que a gente percebe assim, né, nesse gênero de trabalho é a quantidade de elementos que conversam, primeiro, com a história do mundo, né, com a própria Segunda Guerra Mundial, que nós participamos, mas mostra que não é apenas o avô do Conrado ou outros elementos assim mais óbvios, né, que nos colocam nesse mundão, né? A gente vai ver como a história do Brasil negligenciou essa recepção de fontes e esse trânsito de ideias e de como se fez um direito, um pensamento jurídico propriamente brasileiro de adaptação dessas doutrinas. Então, quando se está introvertendo
o corporativismo italiano, com Vidal Cesarini Sforza, que era professor catedrático de Pisa, com Alfredo Rocco, que foi um grande jurista político, né, italiano, com Sérgio Panunzio, com Bottai, com os grandes nomes da intelectualidade italiana, que eram extremamente competentes, ou com o filósofo Giovanni Gentili, que eu acho o único que morre efetivamente assassinado durante os anos 40, né, o único jurista que se suja realmente de sangue, um grande hegeliano também. A gente vai ver como a recepção desses textos não é apenas a recepção das partes mais perversas do fascismo, que eram várias e, de certa forma, nos anos 30 já se sabia. Também há um ideal de modernização corporativa que era perseguido. Hoje nós podemos julgar que era errado, que era perverso, que era cruel, etc. Mas, especialmente no final dos anos 20 e comecinho dos anos 30, esse era um dos nortes de desenvolvimento. Essa era uma das alternativas entre o socialismo bolchevique que graçava e um liberalismo tido como morto. Então, quando Carl Schmitt escreve o livro célebre sobre a crise da democracia parlamentar, em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, se tinham outras crises, outras avaliações da crise e avaliações originais da crise. Então, a gente tem que perceber a Vargas e essa crise do pensamento liberal brasileiro como uma crise de um direito que já tinha, a essa altura, lá os seus 100 anos, no mínimo, de tradição e de uma questão de colocação nacional dos problemas. Então, ao mesmo tempo que há o nacionalismo naquela época, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, Olavo Bilac e outros criam, né, as ligas de defesa, me fugiu agora, acho que é a LDN, a Liga de Defesa Nacional, e diferentes ligas de proteção da nacionalidade, esses são processos muito complexos, às vezes de adesão ao autoritarismo, depois de afastamento. Então, a gente vai ver que a elite de São Paulo tinha uma postura, a Porto Alegrense tinha outra, e a gente vai ver realmente efetivamente um transformismo, uma dança de posições. Então, um Borges de Medeiros, por exemplo, aqui falando bem do nosso Estado, que era o herdeiro legítimo do castilismo positivista autoritário brasileiro rio-grandense, nos anos 30, o que ele está fazendo? Um projeto de constituição de um poder moderador da República Presidencial, que não fala uma palavra sobre ponte. Esse é o homem que governou o Estado do Rio Grande do Sul por décadas, dentro de um framework, de uma moldura castilista, positivista e autoritária. Essa mesma pessoa, que foi inclusive um dos chefes do Vargas por muitos anos, nos anos 30, já está vendo outras coisas, não mais o positivismo kantiano, mas está vendo diferentes modos de resgate da ordem. Na visão dele, é uma visão bem complexa de um poder moderador da República Presidencial. Então, mesclando vários elementos de poder moderador do Império, presidencialismo, etc. Mas o mais importante, sem falar de Augusto Conte e sem falar do positivismo. Claro, ele rompe com Vargas e tudo mais, mas é impressionante que um homem que é o grande herdeiro da tradição gaúcha autoritária, no comecinho dos anos 30 já estava fazendo outra coisa, está vendo outros problemas. Então a gente percebe que a superação dos antigos debates que eram modernos da geração de 1870, positivismo, darwinismo, evolucionismo, Spencer, etc., esses processos já mudam para uma outra coisa, para um outro processo muito mais influenciado pela crise europeia, a crise de 29, mas também as crises endêmicas que parecem cercear o mundo, né? Há um sentimento, eu acho, de estrangulamento do mundo, que naquela época se chamava mundo civilizado, vamos dizer assim, mais com todo o preconceito aí contido. Essa ideia realmente de modernização vai tomar vários caminhos. E a ideia do livro e da tese foi atravessar de modo legítimo esses vários caminhos, tentando enxergar. Bom, o que eles estavam enxergando? E eu comecei a ver que não era apenas o autoritarismo puro e simples, apenas o resgate da ordem. Há todo um projeto de nação que estava em disputa, mesmo dentro do governo. Então, a gente vai ver, como eu falei, a ala germanófila, pró-eixo, de um Góes Monteiro, de um Filinto Miller, que foi chefe da polícia política
e notório torturador, e outros nomes. E depois a gente vai ver a ala mais liberal, com Oswaldo Aranha, os tenentistas em volta, dentro e em volta do governo, um Juarez Távora como vice-rei do Nordeste, do Norte-Nordeste, como ele era chamado à época, que também foi parte da Revolução e do movimento, né, de agitação social dos anos 20. Então a gente vai ver assim diferentes processos que vão disputar uma hegemonia que está longe de ser apenas o Vargas por ele mesmo. Então, na tese, eu não falo dos escritos do Vargas. Eu não trabalho o Vargas, que era formado em Direito aqui na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, ele não está na tese como jurista. Então, eu ignoro, de certa forma, o Vargas deliberadamente, procurando ver não só a entourage dele, dos homens de Estado, vamos dizer assim, Campos e companhia, mas mostrando as diferentes camadas de propaganda, de doutrinas, de defesas, às vezes sutis do Estado Novo. A gente vai ver um Temístocles Cavalcante, que depois vai ter uma notória carreira exitosa em tudo que ele fez nos anos 50, 60, 70, até hoje tido como grande administrativista. O tratado dele de direito administrativo começa, em 38, com elogios, né, a esse sistema corporativo que era visto como uma nova organização boa para o Estado administrativo brasileiro. Então, a gente tem que entender esses processos, que não são apenas adesão ao Estado Novo, mas de percepções, às vezes, pessoais sobre como caminhava a doutrina, como caminhavam as reformas legislativas. A gente vai ver o Nelson Hungria, o Alcântara Machado, ativamente engajado na reforma do Código, outros códigos surgindo na mesma época. E a gente vai ver, então, diferentes camadas também de percepção desses atores do que estava acontecendo. A gente costuma olhar muito para o passado, olhando 37, 45, Estado Novo, é o regime autoritário. E a gente tende a não analisar, né? Apenas a etiquetar e dizer, bom, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não gosto, isso aqui não pode. E a ideia foi realmente ter esse acesso. Ia te perguntar assim, você já falou, já deu vários aspectos aí, né? Já falou do trabalhismo aí, já, inclusive da consolidação das leis do trabalho, que é da década de 40, da justiça do trabalho, que isso você chamou a atenção de modo muito interessante, né? Que é associado ao poder executivo também, dessa época, dos sindicatos também. Também, assim, para encaminhar uma questão, assim, que é essa, porque como o Luiz já colocou, achei muito interessante essa forma da maneira como tu construíste todo o teu trabalho, né, toda a tua pesquisa, e foi realmente muito interessante, porque a gente conhece esse historicismo, né, academicista, assim, excessivo, né, pelo menos é o que a gente, digamos, o tradicional, assim, né, que é aquela coisa do partir de um ponto ali, a história digamos, do jurista, e mesmo do Supremo Tribunal Federal, né? E aí geralmente a gente começa constitucionalista trabalhando essas questões, aí tu trabalhasse por um outro aspecto, eu achei muito parabéns, assim, achei sensacional essa forma de montagem do momento, né, dos momentos, muito hermenêutico, né? Na verdade, assim, é extremamente hermenêutico essa forma, assim, que tu foi criando essa, vai envolvendo, né? Realmente a gente tem essa visão completamente. Nas faculdades de direito nós não vemos absolutamente nada disso aí. Mas eu até, assim, aproveitando, viu, Luiz, assim, ó, eu vi que tu mencionas, inclusive, o Carlos Maximiliano, né, que é um negócio assim, interessante mesmo, ali, aquele aspecto do Supremo. Mas voltando à questão assim, do Supremo, né, que tu pudesse falar só um pouquinho em relação a tuas impressões assim, dessa questão, porque o que me chamou muita atenção também, que tu colocas assim, já com bastante ênfase, que toda essa elite, digamos assim, de constitucionalistas, se dá para a gente dizer desta forma, assim, ela na verdade tinha atuação política intensa, né? E eu não tinha, esse é outro aspecto assim que eu também gostaria de ouvir de ti, porque o que nós observamos hoje, claro, a gente
é uma situação completamente diferente, né? Hoje nós temos assim uma vida acadêmica bem mais, digamos, mais presente, mais ampla, mais firme em suas bases. E essas juristas da época nem como é que era essa questão assim ligadas à academia, né? As universidades, a questão assim, isso aí que é uma pergunta que eu te faço. E como é que eram o perfil desses juristas que acabavam na Suprema Corte, que tinham um papel, eu digo por mim, né? Como eu já estou há mais tempo sobre a face da Terra do que vocês, eu me lembro assim que isso aí, isso, né, todo mundo sabe disso. Na verdade, a nossa Bíblia nunca foi a Constituição, assim, antes de 88. A nossa Bíblia era o Código Civil, era o perfil do civilismo, né, que era o code, né, enfim, toda a nossa vida jurídica, ela na verdade transitava por dentro e por, digamos, aos arredores do Código Civil do Napoleão, né, e de 1804, né? Então eu te pergunto assim, como é que rapidamente, eu sei que o tema é muito longo, abre, como tu disseste já, tudo realmente abre milhões de portas, né? Mas eu acho que esse é um tema bem interessante, porque no teu livro, na parte, eu acho que final ali, tu aborda muita coisa em relação ao Supremo e tudo, e isso é uma questão atual, assim, dessa como é que o Supremo era e como é que é, enfim, algumas coisas em relação a isso, né? Não precisa aprofundar demais, porque nem temos tempo mesmo, porque eu sei que isso aí é um mundo. Sobre a parte do Supremo, Conrado, o que acontece? A gente vai ter dois grandes expurgos, né? Que isso está ali no livro, né? Dois processos de expurgo. Como eu não fui no arquivo do Supremo, poderia ter ido, mas não deu perna e tempo para ir. Eu comecei a ver as percepções deles próprios nesse processo. Então a gente tem um expurgo no começo dos anos 30 e um expurgo em 37, 38. Então a gente vai ver que alguns juristas se incomodavam, por exemplo, eventualmente com a falta de uma pensão, que poderiam ser exonerados sem pensão, outros estavam com preocupações provavelmente privadas, pessoais, legítimas absolutamente, né? Mas privadas. Outros saíam chutando a porta elegantemente, dizendo devolvo meus processos em carga, etc. Mas a gente vai ver que existia realmente uma percepção de que estava diante de um regime que era mais fácil sair de cena e fazer realmente um atestado de que tudo estava acabado, então se saía, do que ficar realmente pisando em ovos por muito tempo, né? Um dos poucos que dá uma letra realmente é o Maximiliano, que diz, olha, se o regime quer revisar decisões do Supremo, que aconteceu pelo menos uma vez, naquele caso descrito no livro, resgatado pelo ministro Gilmar Mendes em outros artigos dos anos acho que 90, 2000, e como o Maximiliano fala, olha, se vocês querem revisar uma lei pelo Executivo que o Supremo já julgou inconstitucional, o façam, mas por se move, né? Mas o Sol, a Terra ainda gira em torno do Sol e não ao contrário. Querem fazer algo assim grotesco? Façam. Mas a gente segue aqui com a lei da gravidade, uma série de questões. Então, há questões ali técnicas que vão se desenvolver. Eu tentei esboçar isso no livro da melhor forma que eu pude, mas é um tema aberto, né? A questão do Supremo nesse período. Daria mais de uma tese, né? A gente vê... Eu gostei que tu mencionas ali que está no voto dele ali, que tu transcreve um pedaço ali, comentas, né, do Galileu, né? Galileu, que eu não comentei que era o Galileu. E o que eu acho legal, viu, Luiz? Eu acho bacana, eu gosto mais o Maximiliano, ele tem umas coisas interessantíssimas, assim, eu não conheço profundamente a história dele, né, mas, assim, o livro até hoje, ele é um livro, assim, interessante, o Hermenêutica, né, é um clássico, é a hermenêutica clássica, e ele tem coisas, assim, extremamente realistas, né,
a questão da como é que são feitas as leis, né? Os acordos de liderança. Então ele tem uns aspectos assim que ainda hoje são válidos, né? Mas O Rui desculpa, eu te Barbosa interrompi. diz, né, que é o grande comentário à Constituição, né? O próprio Rui Barbosa, né, coloca 3 edições, tudo mais. Eu tenho todas, porque é muito bom, né? Tecnicamente muito bom. E aí a gente vai ver um Carlos Maximiliano, né, que faz parte da elite castilhista, influenciado abertamente por Spencer, né, conhecido como um positivista spenceriano. Então a gente vai ver a influência do positivismo kantiano, do evolucionismo spenceriano, e depois vira, né, um grande nome elogiado por um liberal como o Rui Barbosa. Então, a gente vai ver, e durante o Estado Novo não faz uma segunda, uma terceira edição do Hermenêutica, do livro principal dele, ele não faz uma versão, vamos dizer assim, autoritária do livro. O livro tem a primeira edição de 25, durante a Primeira República, a segunda edição, se não me engano, é de 30 e poucos, e a terceira acho que é de 42. E a de 42 ela é aumentada, mas ela não dá um giro dizendo que o autoritarismo tem que interpretar a Constituição de modo flexível, maleável, etc. Então a gente vai ver que alguns mantêm suas posições independentemente da conveniência do regime, outros menos, né? Para encerrar com essa questão do Supremo, Castro Nunes, né, que foi outro jurista muito cultuado nos anos 20, até tem uma monografia premiada chamada A Jornada Revisionista, sobre a reforma da Constituição, que no fim acabou com a reforma de 26. Ele, durante o Estado Novo, vai ser nomeado ministro em 40, vai permanecer até 49, e esse é o único livro que eu não consegui achar. Tem 2 livros, na verdade, que eu não consegui achar. Esse é um dos 2. Ele tem um livrinho editado pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que é do espírito público fora dos partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos abolidos pelo Vargas, né? Ou seja, não tinha Congresso, não tinha partido político, e o Vargas não tinha um partido político em volta dele, como era o Partido Fascista, o Partido Nazista. Vargas era o presidente uno, que é algo esdrúxulo comparativamente. Então se fala que o Brasil é um caso único naquela época, e talvez além, de um presidente único, não há um partido único, não há partido. E o próprio Castro Nunes, nomeado pelo Vargas em 40, vai ter esse livrinho. Eu consegui achar trechos num jornal, mas eu não consegui achar o folheto, que é um livrinho editado pela imprensa oficial, que eu consegui buscar apenas esses fragmentos, mas o título de estudo, né, do espírito público fora dos partidos políticos. Então mostra realmente que alguns juristas estavam de modo confortável, né, na posição de ministro durante o Estado Novo. Né. Nem todos davam vamos dizer assim, uma provocada no meio de um voto, ou se aposentavam fazendo alguma afirmação pública contra o regime. Né. A gente teve 2 expurgos, o da Revolução de 30 e o do Estado Novo. E depois, em 64, acho que o Felipe Recondo, que escreveu o Tanque e a Toga, ele começa o livro sobre a ditadura militar e o direito, o jornalista, ele começa o livro dele nas primeiras páginas colocando que nos expurgos durante o regime militar os ministros estão discutindo os expurgos dos anos 30. Uhum. Estão discutindo se é igual, se é pior, se é melhor, se é diferente, como é que é, se eles se aposentam com vamos dizer assim, com uma afirmação categórica no jornal ou não, diferentes elementos de posicionamento, né, que dizem muito. Por isso que a análise das fontes primárias nesse trabalho foi fundamental, para ver esses detalhes. Né? Às vezes, é abrir um livro e ver, assim, livro tal, Monte Arrais, 35, editora italiana, o símbolo, um fátio, o símbolo da editora. O símbolo é um fátio, que está ali, e que ninguém falou sobre, entende? Sim. E aí tu vai ver, bom, alguém deve ter visto esse livro, visto que era editado por uma editora fascista, né, ítalo-brasileira, e ido atrás, bom, qual é a história? Não, tu não vê, não tem nada. Bom, e tal referência. Aí tu começa a ver
esses fragmentos de história intelectual que, na verdade, são, às vezes, abrir o livro. Literalmente ver além da capa e ver esses detalhes. Às vezes tu acha um livro num selo com uma dedicatória, aí tu acha um exemplar que pertenceu a alguém. É que tem uma coisa, Luiz, assim, ó, é que até a hermenêutica, vou trazer a hermenêutica gadameriana aí para a conversa, porque o Gadamer trabalha muito com a história, né? Aliás, ele tem até um texto interessante com Koselleck, né? Eu vejo que tu também traz o Koselleck aí para o teu livro, para o teu debate, e é um negócio complicado, assim, de tu procurar o sentido do fato histórico a partir exclusivamente a partir do teu próprio horizonte, né? Ou então esquecer que tu está na interpretação também do fato histórico como também um ser histórico. Então, é um negócio difícil olha, eu acho um negócio difícil para caramba essa questão, assim, por isso que eu achei muito interessante a forma como tu construiu, por isso que eu te falei, assim, eu achei muito hermenêutico, assim, filosoficamente falando, a forma como tu construísse a tua tese, enfim, a tua pesquisa, né? Exatamente a partir destas questões, porque tu foste assim, sem te afastar, não negando o teu próprio horizonte, né, de tu como, digamos assim, o investigador, né, do fato, mas também vendo o horizonte histórico do próprio fato, né, mas não negando o teu horizonte, porque eu acho que esse é o grande problema, acaba ficando o que se observa em geral, assim, essa artificialidade da pesquisa histórica que se perde a noção de que se está dentro, que quem está analisando a história é um ser histórico, né? Nós, né, no caso. Sim, o ser aí no mundo, né, se a gente quiser, né? Exato. Ou então, assim, tu fica... tu cria um objetivismo nos fatos lá que não... né, é muito interessante. Eu achei bacana mesmo e profundo mesmo. Olha, realmente Muito incrível. obrigado pelo elogio, Conrado. Não, a gente sabe que é muito gratificante, realmente, porque, de certa forma, esse é um trabalho que hoje, já como professor de história do departamento, com o livro lançado e tudo mais, isso parece, bom, tá aqui pronto e acabado. Mas por vários anos, né, era uma pesquisa meio ovelha negra, assim, né, do tipo, o que esse guri está fazendo, né, no sentido de que sai muito de uma zona de conforto de fazer algo mais standard, vamos dizer assim, de colocar esse cuidado com as fontes como método hermenêutico. Tu vê, por mais que eu fale em Poco, Koselleck e todos esses grandes nomes assim de uma história conceitual, do político, do jurídico, etc., a preocupação não é me alicerçar em dezenas de páginas sobre método, mas sim de ter esse tratamento a cada frase, a cada afirmação, que cada questão levantada seja resultado de uma pesquisa, né? Tanto que cada parágrafo tem ali 1, 2, 3 notas de rodapé para fazer disso um trabalho técnico do direito, que no fim foi aferido, né, por uma banca da área do direito, e que tenha validade histórica e não seja uma ficção histórica, não seja uma narrativa do que eu gostaria de que fosse aquela história daquele momento determinado, né? Então, por isso foi uma trama muito demorada, né? Eu fiquei 7 meses em Berlim sob orientação do professor Dieter Green, professor doutor honoris causa multum Dieter Green, e a gente trocou muitas ideias no sentido de como fazer, né? Quer dizer, podemos falar de constitucionalismo autoritário. Esse era um paradoxo que cercava uma parte da tese importante, o argumento mais ou menos final. Assim. Então, ele falou, olha, Luiz, muito sinceramente, conheço pouco do Brasil, mas para se ter um constitucionalismo autoritário, primeiro tem que ter uma Constituição. O Brasil tem. E aí vocês tentam fazer, vocês os brasileiros da época, uma construção doutrinária desse texto constitucional. Então, ele tem uma lógica interna. Então, por mais que tu fale de constitucionalismo, que geralmente se associa com constitucionalismo liberal, separação de poderes, liberdade de reunião, associação, propriedade, etc., 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 por mais que tenha esse constitucionalismo como conceito
tem uma formatação até hoje um tanto quanto clássica e categórica no sentido de evolução de direitos e concretização de direitos que hoje a gente chama de fundamentais, se dá para fazer vamos dizer assim, uma contranarrativa, uma contra-teorização de falar de um constitucionalismo autoritário, com todos os problemas decorrentes. Por isso que eu puxei ali o Mark Touchland, que fala da Constituição, do constitucionalismo de Singapura, de outros lugares, até uma perspectiva contemporânea. Então, foi nessas provocações que eu procurei sempre hermeneuticamente trabalhar. Então, até o título é provocativo, né? Revolução conservadora, né? A revolução que conserva, o constitucionalismo que é autoritário, né? Tem duas contradições aparentes no título do livro para despertar a curiosidade, né? E que eu acredito que me defendo muito bem dentro, espero. Mas então a gente vai ter esses elementos para mostrar como é uma área de fricção que só com muito cuidado a gente consegue enfrentar. Eu fiquei 7 meses em Berlim, neve, frio e chuva, e depois neve molhada, e sentadinho, realmente tentando pensar como colocar essa quantidade enorme de fontes dentro de uma formatação que, primeiro, né, proporcione uma narrativa aprazível, e acho que até leigos estão conseguindo ler o livro, apesar de não ter muita questão técnica, né, de direito constitucional, mas, ao mesmo tempo, é algo que fosse para a banca de doutorado, que foi uma banca muito qualificada e muito dura, e fosse uma coisa aceita no campo do direito, né, que, como nós bem sabemos, é um campo engravatado, tradicional, e a definição de tradição. Então, a ideia foi realmente transitar entre história, direito e política, e com bastante filosofia de fundo, e tentar, que nem tu falaste, né, aplicar hermeneuticamente esses elementos. Não adianta a gente entender o círculo hermenêutico, entender Gadamer, Heidegger, etc., e não conseguir ver que a gente está aqui nesse mundo, mas a gente pode ter uma perspectiva tal daquele momento histórico, né? Então, a ideia foi realmente ficar nesse fiel da balança, que é duríssimo, né? Demandou, assim, uma lentidão de escrita que hoje eu vejo que me caracteriza. Não consigo escrever mais de uma página por dia. Não consigo. Escrevo uma página em um quarto e não sai mais. Porque esse cuidado realmente de ver o que as fontes estão transmitindo, né? Então, isso é um trabalho danado. Eu vi aqui, Luiz, eu estava vendo, eu estava procurando, eu estava olhando lá no fim do livro aqui, ele fez uma bacana apresentação do teu livro, né? O professor Dieter Grimm. Foi muito simpático. Foi muito simpático. E foi ministro foi juiz da Corte Constitucional, né? Da Bundesverfassungsgericht. De 87 a 99. Muito legal, bacana mesmo. Não sei, Luiz, eu acho que estamos chegando aí no fim, né? Porque vamos deixar o Luiz aí descansar, jantar. Mas, assim, agradeço muito, Conrado Cordioli. Gostaria muito de voltar também para falar do positivismo kantiano no Brasil, que é essa carta na manga que eu estou aqui cozinhando em fogo baixo, 1,5 página por dia. Então, agradeço realmente de coração ao convite. É muito importante, né, essa conversa, a gente realmente colocar pesquisas, né, a minha pesquisa, as questões que vocês trabalham diariamente também em contato e ver como a gente tem muito, né, a compartilhar e avançar juntos nesse gênero de debate, né? Espero que tenha sido a contento, né, no formato que vocês estão propondo. Excelente. Mais alguma palavra, Conrado? Não, eu primeiro, assim, esses períodos que o Luiz trabalha, e realmente, assim, o Luiz é um intelectual de uma honestidade fantástica, e isso é uma coisa que realmente é sensacional, Luiz. O teu trabalho é muito sério e muito honesto, isso é um negócio fantástico, assim. Então, o que tu faz é em cima da tua pesquisa, da tua isenção intelectual, assim, em relação a essa questão, assim, que é ruim quando às vezes a paixão toma conta da perspectiva, né?
E eu acho que isso, a pessoa pode se apaixonar, mas não desta forma, né? De modo a comprometer a sua visão, né? Então, eu acho que é bacana, assim, meus parabéns aí, tia, pelo teu trabalho, pela tua obra aí, né, do teu livro, pelo teu seminário aí, que eu tive o prazer aí também de participar de algumas aulas, de presenciar, né, a altíssima qualidade, a aula ministrada em inglês e profunda, sensacional. Então, Muito eu te obrigado. agradeço, Obrigado. né, Luiz? Obrigado pela tua Que é isso. presença. E Muito obrigado vamos de pelo novo, espaço. né, Leandro? Vamos abrir aí a nossa. Nós temos aí tanto assunto ainda para conversar com o Luiz aí, meu Deus, né? Então, Eu quero te professor Luiz, agradecer, então. Boa noite muito também. Então. obrigado mesmo. Assim, o senhor deu uma aula belíssima para nós sobre esse período, que realmente eu já lecionei a disciplina, eu sou filósofo, assim, né? Sou advogado e filósofo, me dedico ao estudo da filosofia, mas já lecionei essa disciplina de história do direito, e esse período realmente tem pouca coisa. Sobre a história do direito no Brasil já não tem tanta bibliografia, e sobre esse período é realmente dificultoso encontrar bibliografia. Lhe agradeço muito. Fiquei curioso com a sua pesquisa, ainda não conheço. O Conrado conseguiu o seu livro já, eu vou atrás. E o senhor, assim, nos demonstrou a qualidade da sua pesquisa e do seu trabalho. De fato, assim, ir nessas fontes primárias é um negócio fundamental, ainda mais na história. Lhe agradeço muito e já renovo o convite para a gente falar sobre o positivismo filosófico aí, que é um tema que tem que ser explorado também, que não é muito explorado nos dias de hoje. Sei que o senhor está fazendo esse novo doutorado agora e estudando essa questão. Poderíamos fazer mais adiante uma conversa a respeito. Lhe agradeço muito, professor. Muito obrigado, Cordioli, Conrado. É um prazer realmente estar entre amigos e fico muito contente pelo convite e uma boa noite. Obrigado. Abração. Vou encerrando aqui. Valeu, um abraço.